certinho. Estão escutando bem? Sim, sim. Oi? Tá escutando? Sim, tá escutando. Então, boa tarde, né? Meu nome é Jéssica Carvalho, eu tenho 27 anos de idade e sou engenheira de alimentos. E antes de mais nada, eu gostaria de agradecer, né, vocês pelo convite e elogiar essa proposta, né, da Semana de Orientação Vocacional, que é tão importante nessa fase, né, em que os meninos estão de escolha do que ser, né, do que fazer daqui em diante. Então, esse momento, eu lembro muito bem de quando eu passei por isso. Isso tudo me fez voltar lá atrás, quando eu estava nessa situação. É um momento de muita tensão, é um momento muito difícil, porque a gente tem que escolher o que ser muito cedo, né? Aos 17 anos, a gente ainda não tem uma maturidade para escolher aquilo que a gente vai ser, às vezes, a vida inteira, né? Então, é nessa hora que a gente tem que contar com a ajuda da nossa família. Eu lembro que, na época, os meus pais me ajudaram muito nessa questão de escolha e também procurar conversar, igual vocês estão fazendo aqui, vocês estão propondo essa interação com pessoas que atuam na área, porque existem cursos, por exemplo, igual o meu, Engenharia de Alimentos, que é muito pouco divulgado. Muita gente pergunta se engenharia de alimentos é a mesma coisa que nutrição, né? E não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então, é muito importante, sim, vocês conversarem com profissionais, não só um, mas vários, das áreas que vocês estão pensando, né, em escolher, e para ser uma escolha bem feita, uma escolha consciente, né? Então, qualquer momento vocês podem interromper, tá? Eu vou falando aqui, eu espero ser claro e não ficar repetitiva. Eu sempre, a vida inteira, morei em Porá, nasci e fui criada em Porá. Eu morei fora apenas 4 anos e meio, que foi o meu período de faculdade. Eu estudei, a minha primeira escola foi a Escola Estadual Bezerra de Menezes, que a maioria dos alunos acredito que nem conheçam, porque quando eu terminei a 4ª série, que hoje é o 5º ano, foi quando a escola fechou. Atualmente ela é o Centro Espírita Ismael. E depois do Bezerra de Menezes eu fui para o Colégio Ariston, né, onde eu guardo grandes profissionais, né, grandes professores que colaboraram muito na minha vida durante todos os meus estudos, que hoje são colegas, né, que eu tive o prazer de voltar para Porá, a gente vive se encontrando. Então, tenho a oportunidade de conviver com eles ali ainda, guardo um carinho muito grande. Moro em frente ao colégio, no caso, no fundo, né, por onde vocês saem hoje. Então, o Ariston é realmente parte da minha vida. Quando eu cheguei nessa época, né, de escolha de qual curso fazer, o único cursinho que na época, não, mentira, eu fiz 2. O cursinho que eu fazia na época era um que era ofertado pelo Colégio Ariston mesmo, com os próprios professores, ele era ofertado no período noturno, e um outro que eu fiz à parte também foi um de redação com a professora Cleusa Rocha, na época. Então, o Colégio Ariston, ele foi muito, muito importante para a minha base, para uma preparação de vestibular. E nessa época eu não tive, né, essa oportunidade que vocês estão tendo hoje, de ter contato com esses profissionais, que é uma coisa tão importante. Então, quero falar um pouco, deixa eu ver o que eu resolvi de última hora mudar um pouco aqui do meu roteiro. Quero falar da escolha, de como se deu a escolha do meu curso, né? Na época, eu pesquisei muito, eu corria muito atrás de saber de qual profissão seria. Meus pais não tinham condição de pagar uma faculdade particular, então eu precisava escolher um curso em uma faculdade pública, né? E decidi que eu gostaria de morar em Rio Verde. Então, dentre a faculdade que existe em Rio Verde pública é o IF Goiano, e dentre os cursos do IF Goiano eu encontrei o curso de Engenharia de Alimentos. E eu já vinha há meses, né, conversando com meu pai, eu ia lá, pesquisava um curso, chegava, pai, mãe, o que vocês acham desse? E eles conversavam, Jéssica, talvez está saturado, talvez você devesse pensar melhor, porque
já está meio escasso, vamos pensar mais. E foi quando eu encontrei o curso de Engenharia de Alimentos, eu conhecia na época a Gleice, né, uma amiga nossa que já era formada na área, conversei com a Gleice sobre o curso, gostei mais ainda, né, e quando eu comecei a fazer Engenharia de Alimentos, foi meio diferente do que eu imaginava, porque é um curso que exige muito cálculo. A engenharia de alimentos, já diferente do que as pessoas imaginam, ela tem a mesma grade de todos os cursos de engenharia, engenharia elétrica, engenharia de produção, engenharia civil, engenharia ambiental. Essa parte da engenharia, ela exige muito, ela é igual para todos os cursos. Tanto que, por exemplo, eu formei no IF, lá no IF tem engenharia ambiental e engenharia civil. Se hoje eu quiser voltar para o IF para fazer qualquer um desses cursos, eu demoro apenas 2 anos, né, para formar, porque eu faço apenas a parte específica, porque a parte da engenharia eu tenho já feita, concluída. Então, existe essa dificuldade, né, ao escolher o curso de engenharia de alimentos, porque é muito cálculo. Então, muitas pessoas têm esse choque logo no primeiro período. E tanto que o meu primeiro período, nós começamos em 50 alunos. No segundo período, já éramos em torno de 25. É um curso difícil, mas como todos da parte de exatas, né? Mas é um curso muito gostoso. E quando eu quero falar também de quando eu mudei, né? Como eu precisei sair de casa, morar em outra cidade, existem os desafios também de sair da sua casa, aquele cantinho ali que é seu, onde você tem tudo muitas vezes na mão, né? Para ir para uma cidade que você não conhece, eu tinha ido em Rio Verde, acredito que apenas para fazer o vestibular, e depois a gente foi para procurar casa e tudo. Eu lembro muito bem que quando aquela empolgação de, eu vou morar sozinha, agora eu vou cuidar da minha vida, vou ser dona do meu próprio nariz. Eu lembro que quando os meus pais terminaram de me organizar na casa, que eles viraram as costas, eu chorei tanto, mas tanto, porque eu falava, gente, agora quem tá aqui por mim, né? Não tem ninguém por mim, é eu por mim mesma. Então, você sai de casa achando que é uma realidade, você encontra outra, você encontra pouca grana, porque você tem que viver ali com aquela quantidade, porque muitas vezes os pais da gente têm pouca condição de ajudar, que foi o meu caso. Eu vivia sempre muito preocupada de estar privando os meus pais de alguma coisa, por eles estarem me mantendo. E olha que eles não pagavam a faculdade, né? Eles pagavam só moradia. Mas a gente acaba saindo mais caro. Então, eu tinha muito esse medo de estar privando eles de alguma coisa para me manter lá. Então, tem a gente encontra muita dificuldade. Então, é um momento que a gente adquire uma maturidade, porque ou você vai morar sozinho, ou você vai morar com outras pessoas, que muitas vezes é até pior, é mais difícil, porque você tem que ter uma convivência com pessoas que não foram criadas da mesma maneira que você, que tem um estilo de vida completamente diferente do seu. Você começa a ter responsabilidade com tarefa de casa, com comida. Uma coisa que vocês vão perceber quando vocês entrarem na faculdade é que a gente tem que comer certo, porque a gente não pode adoecer. Porque se você adoece, você não pode ir na aula, você tem que faltar a aula. Se você faltar a aula, você enrola toda a sua vida acadêmica. Então, a gente aprende uma maturidade, a gente aprende que liberdade nem sempre ela aprende a lidar com essa liberdade, porque você não tem ninguém te controlando, né? Você tem que ser o seu controle. Se você, vou amanhecer numa farra, amanhã você tem aula, amanhã o professor está lá com disciplina, daqui um dia tem prova, então você não tem tempo para isso. Pelo menos a minha faculdade foi sempre muito puxado, foi sempre muito corrido. Por quê? Porque eu tinha um foco. Isso é o que é mais importante na faculdade. O que você quer ser? Aquilo ali não é só um momento de, vou descobrir a vida, vou aproveitar. Não, aquele momento é onde você vai se preparar para ser um profissional, para ser um adulto, para entrar no mercado de trabalho. Então, aquilo ali faz todo é muito importante você se preparar realmente. A sua postura profissional começa ali na faculdade, né? O seu destaque começa ali na faculdade. Então, eu escolhi o IF Goiano, né? Foi o meu único vestibular que eu fiz na área, graças a Deus passei de primeira. E quando eu comecei, eu senti já uma dificuldade de competir com alunos de escola privada.
Então, logo de cara, eu já tive que estudar mais, porque os alunos de escola privada já tinham visto algumas coisas que eu não. Então, depende, assim, faculdade depende muito da gente. Eu falo que o meu maior choque foi em relação aos professores, porque professor de ensino médio, gente, são uns amores. Dá vontade, hoje, quando a gente entra na faculdade, dá vontade de você voltar lá atrás, pegar seus professores e carregar para casa, pedir desculpa por tudo que você fez na vida deles de ruim, porque os professores de faculdade, eles não se importam se você está bem, se você não é igual, principalmente aqui em Torá, que é uma cidade pequena, onde normalmente os professores até conhecem nossos pais, lá não, você é só mais um aluno, e eles têm um monte de aluno. Então, se você está passando por algum problema em casa, alguma coisa assim, isso não é levado em conta dentro da sala de aula, né? Lá é uma relação muito seca com o professor, muito diferente dos professores de ensino médio. Então, você já leva esse choque. Lá você é reprovado por 1/10, coisa que aqui a gente ainda consegue, né, fazer alguma coisa. Então tem é um choque de realidade mesmo. A gente até brinca que a vida não ensina, a gente aproveitar o ensinamento dos pais, porque a vida não ensina com o mesmo amor, né? E isso já começa na faculdade em relação aos professores. Os professores de faculdade não ensinam com o mesmo amor de professor de ensino médio. Então, por isso que eu falo isso, gente, para vocês entenderem a importância de vocês, porque esse é o momento de vocês. A faculdade é um momento da gente parar e dedicar aquilo, né? Porque isso vai depender muito de quem você vai ser daqui para frente. Então, não desistir. A gente encontra muitos desafios e é nesses desafios que vão te preparar para o mercado de trabalho. Quando você passa por muito desafio durante a faculdade, se alegre com isso, porque eles vão te preparar para um mercado de trabalho, né? Ter muito cuidado com as amizades que a gente encontra no meio desse processo de faculdade, porque eu falo por mim, na minha época eu comecei com uma turma de amigos e terminei com outra turma completamente diferente. Procurem andar com pessoas melhores que você. Existe a frase que a gente nós somos a média das 5 pessoas que a gente mais convive. Então, estejam sempre com pessoas que estejam realmente dedicadas a estudar, que às vezes, a gente tinha um grupinho de estudo, isso sempre me ajudou muito. A gente tinha um grupo de estudo, éramos 5 amigas. Existia uma disciplina que eu era muito boa e elas não. E existia uma outra disciplina que alguma delas eram muito boa e eu não. Então, a gente estudando junto, a gente sempre tinha essa troca de alguma coisa que eu não peguei na sala de aula, eu tinha essa amiga que poderia me ajudar. Então, muito cuidado com as amizades que vocês vão escolher, né? De agora em diante, quando vocês entrarem na faculdade, no curso de vocês. E aproveitar mesmo todas as oportunidades que a faculdade derem a vocês. Eu fui aluna de iniciação científica, eu fui convidada no 2º semestre já para ser aluna de iniciação científica e fiquei até formar. Né? Eu ganhava bolsa, que me ajudou muito durante essa etapa, né? Morando fora de casa. Então, eu ganhava bolsa e apresentei trabalhos. Oi? Sou eu, Diego. Mais cedo, o Gustavo também tinha falado de iniciação científica. O que é o certo esse projeto de iniciação científica? Iniciação científica é pesquisa. Normalmente você tem um professor, ou a ideia vem de você, ou a ideia vem do professor. Eu trabalhava com corantes artificiais e corantes naturais. Quem teve a ideia, inclusive eu também não conhecia, quem me procurou na época foi o professor de química, por isso que eu falo a importância de estudar e se destacar. Na época ele me procurou, uma coisa que eu nem fazia ideia que existia. E durante ele me apresentou o projeto, no caso a ideia foi dele, eu só executei, né? E fui dando a minha contribuição ao longo do curso. Mas você trabalhar com pesquisa em alguma área, no caso da engenharia de alimentos. E essa iniciação científica é remunerada pela faculdade ou conta como horas? Não, conta como horas também, mas às vezes você consegue bolsa. Depende da sua nota, depende se você está devendo matéria ou não. Nota,
é mais para você conseguir, o principal é nota. É nota e se você deve disciplina ou não, se você reprova ou não. Graças a Deus, eu consegui bolsa do início e fui até o final da faculdade. Aí você tem as obrigações de trabalhar no laboratório, você tem que cumprir horas, é tipo um trabalho mesmo, sabe? Você tem que cumprir horas, mas isso agregou muito na minha vida, tanto que eu fui a congressos internacionais apresentar trabalho, já ganhei premiação de melhor apresentação, e isso a faculdade também te ajuda, no caso a federal, ela também te dá o auxílio de você participar desses eventos, né, maiores. Então, a iniciação científica te abre portas. Você tem mais alguma dúvida? Eu consegui esclarecer? Não? Consegui esclarecer. Então, a minha bolsa era pelo CNPq, né? E esse trabalho de iniciação científica que eu comecei lá no meu segundo período foi, inclusive, o trabalho do meu TCC. Quando eu cheguei lá no meu TCC, no meu último período, eu já estava praticamente com ele pronto. Porque durante todo o curso, a gente tem que... eu trabalhei em laboratório, né? Eu fiz esse trabalho e a gente tem que entregar relatório, um monte de coisas lá. Então, eu estava com praticamente a minha parte toda escrita e também a experiência daquela parte, que eu já estava há 4 anos trabalhando com corantes, que quando você chega naquela parte do TCC, que você está desesperado, que você não sabe o que você vai escrever, o que você vai falar, eu já estava ali plena, porque meu trabalho já estava todo pronto. Então, a iniciação científica foi um marco na minha vida, inclusive na profissional, porque o meu orientador, o professor Rômulo, de Química, ele era químico, mas também a química está dentro da engenharia de alimentos, né? Ele era muito difícil de lidar, muito. Não tinha uma semana que eu não saía chorando do laboratório, porque ele era muito difícil. E na época eu pensava, meu Deus, por que eu tenho que passar por isso? O que está acontecendo? Só que hoje, eu como profissional, vejo a importância que o Rômulo teve na minha vida, porque eu nunca encontrei um chefe ruim como o Rômulo foi para mim. Então, hoje, várias situações acontecem e eu estou ali preparada para lidar, porque ele me preparou na faculdade. Então, na época eu pensava, meu Deus, o mundo está conspirando contra mim, mas não, ele estava me preparando para hoje, né, ser a profissional que eu sou. Ele teve uma grande importância na minha vida. Inclusive, a iniciação científica me preparou para um mestrado. Se eu quisesse, na época, quando eu apresentei meu TCC, eu já estava com os pezinhos no mestrado. Tanto que na minha banca, eles ficaram um tempão tentando me convencer a fazer mestrado, só que não era o que eu queria. Então, a iniciação científica te dá se você não faz a iniciação científica durante a sua faculdade, é muito difícil você entrar num programa de mestrado. Fica essa dica para vocês, tá? Então, se vocês têm vontade de seguir a área acadêmica, já procura logo de cara, porque facilita muito a entrada de vocês no mestrado. Então, acho que chegou a hora de eu falar um pouquinho sobre o curso, né? Sobre o que é engenharia de alimentos. De uns tempos para cá, vem existindo uma mudança de hábito na vida das pessoas, né? Antigamente, as mulheres ficavam em casa cuidando dos filhos e da casa e os homens trabalhavam. Agora não. Hoje em dia, as mulheres também trabalham fora de casa e muitas vezes mais do que os homens. Eu sou uma delas, inclusive. Então, existe essa dificuldade de fazer o alimento, né? Aqui em Porá nem tanto, porque é uma cidade pequena, mas em cidades maiores como São Paulo, como Goiânia, já, né, as pessoas não têm tempo de ir em casa, né, para fazer o seu alimento, para cozinhar. Então, a indústria de alimentos tem ganhado uma posição de destaque, né, e com isso, os profissionais de engenharia de alimentos também têm se destacado, porque nós somos responsáveis, basicamente, por todas as etapas do processo dentro de uma indústria de alimentos. Então, a gente trabalha desde o início, desde a escolha da matéria-prima, desde o desenvolvimento de um novo produto. A gente seleciona essa matéria-prima e pensa qual que é a melhor forma, decide qual é a melhor forma de armazenagem, qual a melhor etapa, qual o melhor processo de produção para chegar no alimento final que a gente precisa.
Quando eu falo de matéria-prima, a gente pensa num leite. Num leite que o produto final vai ser o requeijão, por exemplo. Tá? Então, todo o processo para o leite virar requeijão é o engenheiro de alimentos que cuida, tá? Dentro da indústria de alimentos. Então, a parte de preservação do alimento, as embalagens, né? Que adequada para cada tipo de alimento, a preservação, porque além de alimento rápido, a indústria de alimentos ela procura manter o alimento, que seria, por exemplo, o leite, de novo, que seria um produto perecível. Você consegue encontrar leite de caixinha em supermercado que ele dura muito tempo. Então, é para manter um alimento próprio para o consumo durante mais tempo, né? Então, a gente também cuida dos rótulos, das embalagens dos alimentos. É da nossa responsabilidade também programas de controle de qualidade, que são programas que vão garantir que o produto saia da indústria sem oferecer risco à saúde do consumidor. Você vai comer qualquer produto da indústria e não vai passar mal. Então, isso também é responsabilidade nossa. A capacitação dos colaboradores, como os colaboradores devem agir dentro da indústria, o que pode, o que não pode, regras de higiene, regras de comportamento, tudo é da nossa responsabilidade. Procedimentos de higiene, de limpeza e sanitização da indústria também. Coleta dos produtos, tanto da matéria-prima quanto do produto final, para amostras, coleta de amostras para análises laboratoriais, e principalmente o conhecimento da legislação, né, vigente, que é o que a gente tem que seguir dentro da indústria. Então, os profissionais que normalmente trabalham dentro da indústria de alimentos são os que respondem perante os órgãos fiscalizadores, que é o MAPA e que é a Vigilância Sanitária. Isso tudo é responsabilidade do engenheiro de alimentos. E as áreas de atuação, né? Podem atuar dentro da indústria, fazendo isso que eu falei muito mais. Eu falei só o básico, porque eu nem sei se eu consegui deixar, assim, fazer com que vocês entendessem, me fazer entendida. Então, além da indústria, existem profissionais que trabalham na indústria de insumos para processos e produtos. O que é isso? As indústrias que produzem matéria-prima, ou equipamentos, ou embalagens, ou aditivos que vão ser usados nas indústrias de alimentos. Existem profissionais também que trabalham com consultoria, que é prestar serviço para essas indústrias, que se especializam, né, em alguma área específica e prestam serviço para as indústrias. Existem profissionais de área de alimentos que atuam em órgãos, né, em instituições públicas, como fiscais da Anvisa e do MAPA. Tem os que seguem a área acadêmica, né? E agora tem ganhado espaço também os profissionais que estão atuando em lanchonetes, distribuidores de alimentos, bebidas, restaurantes. Tem sido bastante comum. E para ser um engenheiro de alimentos, eu falo que o engenheiro de alimentos ele tem muita responsabilidade dentro da indústria. Então, para isso, a gente tem que ter uma postura não falo só de postura dentro da empresa, mas uma postura na vida. Porque você tem que chegar dentro da fábrica, dentro de uma empresa, e as pessoas não é ter medo de você, elas têm que te respeitar. Porque o que você fala, o que você faz lá tem que ser feito. E muitas vezes a gente achata, porque você que vai chegar lá e falar que a pessoa não pode usar uma barba, não pode ter unha comprida. Muitas e muitas e muitas vezes a gente tem que danar com o dono da empresa. Então, se você não é uma pessoa que tem uma postura, que tem por isso que eu falo, não só no seu trabalho, mas na sociedade em si, é difícil você chegar e você ser um bom profissional de engenharia de alimentos, um bom profissional dentro da indústria, né? Depois que eu formei, né, eu tive a sorte de estagiar, fiz alguns estágios durante a faculdade ainda, na época de férias, que essa amiga que eu falei, a Gleice, que eu conhecia, que era formada na área no início, antes de eu fazer o curso, foi com quem eu conversei sobre o curso, ela me deu algumas oportunidades de estágio,
E no meu último período, ela me convidou para estagiar numa empresa aqui de Porá, inclusive a Delta Castanhas, que na época procurou ela para ser responsável técnica e ela não tinha disponibilidade, estava muito corrida, então ela me perguntou se eu queria ajudar ela na empresa, eu estagiando e ela assinando, né? Ela como engenheira de alimentos e eu como estagiária. E eu tive essa primeira oportunidade, fora alguns estágios outros que eu já tinha feito. Então, no meu último ano, por isso que quando eu falo que eu formei com 4 anos e meio, é porque eu formei antes. Como eu já tinha essa oportunidade de estágio, no meu último período era só estágio e TCC. Então, eu voltei para Iporá, fiz meu TCC e o estágio daqui, voltei em Rio Verde só para apresentar a TCC e os documentos do estágio e colar grau. Então, eu consegui formar com menos tempo. Eu formei antes da minha turma, porque eu tinha uma oportunidade de trabalho. Tanto que é importante, eu volto a falar, você se destacar, você levar a sério a sua faculdade. Porque se eu não tivesse feito isso, provavelmente eu teria perdido uma oportunidade de trabalho. E quando surgiu essa oportunidade de estagiar na Delta, já no meu último período de faculdade, quando eu colei grau, foi quando eles, além de já estar combinado, né, de quando eu formasse, eu assumi a empresa como responsável técnica, eles também me convidaram para ser gerente da empresa na época. Então, essa postura que eu falo, ela é importante nesse ponto. Eu era apenas um estudante de engenharia de alimentos, que estagiei na empresa, né, durante certo tempo, e quando eu formei, mesmo eu não tendo nenhuma experiência na área de gestão de pessoas, era meu primeiro emprego, eu já fui convidada para ser gerente pela minha postura, porque os funcionários me respeitavam, os funcionários gostavam de mim, eles gostavam do meu trabalho, do meu serviço, e com isso eles acharam que eu era a pessoa certa para eles entregarem a empresa na minha mão, porque os donos queriam descansar, não aguentava mais aquilo. Então, eu, com meus 22 anos, recém-formada, fui assumir uma empresa de alimentos como, além de responsável técnica, que eu vou falar agora, que eu esqueci de falar sobre isso, mas também como gerente. Então, o que eu, Jéssica, hoje faço na indústria de alimentos? Eu sou responsável técnica, que é uma área, né, uma das coisas que você pode fazer quando você é engenheiro de alimentos. O responsável técnico de um serviço de alimentação, no caso de uma indústria, é um profissional da área, né, ou seja, legalmente habilitado, que vai ser responsável pela qualidade e segurança dos alimentos perante os órgãos fiscalizadores. Essa é a responsabilidade técnica. Quando os fiscais da vigilância ou do MAPA chegam na indústria que eu trabalho, eles procuram pela responsável técnica, eles não procuram pelo dono ou pelo gerente, eles procuram por mim. Então, eu sou responsável por todo o processo, tudo que acontece dentro daquela indústria perante os órgãos fiscalizadores. Tá? Então, eu falo que meu trabalho a gente ganha pela responsabilidade, né? Nem pelo trabalho em si, porque é muita responsabilidade. Qualquer coisa que acontecer, é você que vai estar com seu nome em jogo, porque a empresa ela consegue, ela é afetada, mas de uma maneira diferente do que o profissional é afetado. Por isso que é tão importante você ser um bom profissional. Então eu fiquei assim, gente, tem alguma dúvida? Eu tô meio, parece que embolando. Eu quero saber após a parte da faculdade, mas isso pode concluir o que eu estava dizendo, sobre Então, a ideia de criação dos lanches. Já do empreendedorismo? Isso. Então, quando eu formei, né, eu assumi a Delta como responsável técnica, mas também como gerente, e fui pegando, eu tinha essa flexibilidade de poder trabalhar em outras indústrias também, porque quando você é responsável técnica, você tem um limite, mas esse limite é grande. Eu atualmente sou responsável técnica de 5 indústrias. Então, eu trabalho em 5 indústrias de alimentos como responsável técnica, mas eu não preciso estar dentro da indústria de alimentos 24 horas. Eu fazendo o meu serviço, tudo ficando certo, eu não tenho que cumprir horas dentro da indústria. Eu fico normalmente por semana umas 2 horas dentro de cada fábrica, ou de acordo com a necessidade. Consigo trabalhar muito em casa também, pelo celular. Então, assim, para andar mais rápido, né?
chegou o momento em que eu saí da Delta e preferi pegar mais empresas, porque era mais vantajoso para mim pegar mais empresas do que estar dentro de uma só. Apesar de que foi uma experiência muito boa, tanto que me ajuda hoje no empreendedorismo. E por conta de, na época eu não estava com tantas empresas assim, eu estava com umas 3 no máximo, eu estava muito ansiosa, porque eu tinha o meu trabalho, não era nem por questão financeira, porque pelo tanto que eu trabalhava eu ganhava relativamente bem, mas eu tinha muito tempo ocioso. Então foi quando começou a surgir as ideias, né, do geladinho. Na verdade, primeiro eu trabalhei com açaí, eu tinha um sócio, essa sociedade não deu certo, depois eu fui embora para minha casa, onde vocês até conhecem, para trabalhar com o geladinho gourmet. Mas o que eu quero que vocês entendam é que, provavelmente, se eu não fosse engenheira de alimentos, se eu não tivesse feito o meu curso, eu não teria ido para essa área de alimentos, né? Eu não teria tido essa ideia, essa sacada. E ter feito a engenharia de alimentos foi o que me ajudou e me ajuda até hoje, porque eu já entendo de produção, eu já entendo de armazenamento, eu já entendo de embalagens, eu entendo de rótulo. Então, não é uma coisa que aconteceu do nada, né? Esse empreendedorismo na minha vida. O que me deu força foi ser um engenheiro de alimentos, já estar no mercado de trabalho, já ter o meu nome, já estar atuando dentro do meu mercado. E eu tive essa vantagem de ter um tempo ocioso para me dedicar a um outro trabalho, né? Que no caso foi o empreendedorismo. Sobre a parte de engenharia de alimentos, alguém tem alguma dúvida? De engenharia de alimentos, não, de indústrias. Para eu entrar na parte do empreendedorismo, então? De faculdade, de graduação? Um momento aí, quem sabe, dos alunos, né? Já temos a participação do Diego, e aí, quem sabe, os outros alunos, se alguém quiser perguntar, pode ficar à vontade, como a palestrante deixou disponível. Então, gente, vai pensando aí nas perguntas e tal, e quando quiser, pergunta para ela. Como ela já disse para a gente, ela está totalmente à disposição para responder. Mas tá muito claro, viu, Jéssica? Está perfeita a sua fala até aqui. E eu acho que talvez a falta de pergunta é porque já não tem dúvida mesmo que você está deixando claro. Obrigado. Eu espero que a gente perde um pouco a noção. Então, o empreendedorismo, ser dona do meu próprio negócio, nunca foi um sonho, nunca foi uma idealização. Ele aconteceu, foi acontecendo. E, gente, é muito desafiador. Eu falo assim, porque quando você presta serviço para uma empresa, você está ali, você é só mais um empregado. Agora, quando você está lá na frente, você tem que ser o líder, você tem que fazer aquele negócio acontecer. Mais uma vez, eu falo da importância de se ter uma postura, de se ter um nome, que foi o que me ajudou. Porque, além de ser engenheira de alimentos, eu tinha como é que é a palavra? Não é uma boa visão sobre a sociedade, eu tinha uma reputação, né, na sociedade, como desde sempre, desde aluna do ensino médio a vida inteira, como eu tenho sorte de ter uma família muito boa, então toda essa base me ajudou a ser quem eu era, e no empreendedorismo isso não foi diferente. Então, quando as pessoas sabiam que era eu que estava produzindo aquele determinado alimento, eu tinha credibilidade já por quem eu era, né? Primeiro por isso e depois pelos alimentos que eu comecei a produzir. E questão de qualidade, eu não preciso nem falar, né? Que eu fui treinada na faculdade para ter qualidade, né? Para manter a qualidade do produto, por isso que os meus produtos dão certo, porque eu priorizo a qualidade, coisa que a faculdade me ensinou, ser engenheira de alimentos me agregou. E o empreendedorismo é o fechamento de uma paixão, porque eu sou apaixonada em trabalhar com alimentos. Eu consigo isso dentro da fábrica, mas você produzir o seu próprio alimento, como é o meu caso, é uma coisa diferente, é um filhinho seu ali que você consegue fazer eu falo sempre que minhas coisas são feitas com amor, porque você consegue passar amor através do alimento, você consegue fazer com que as pessoas percebam que aquele alimento realmente foi feito pensando nela, né? Eu também tive que fazer vários cursos depois disso para melhorar como líder, né? Porque depois de um tempo eu abri uma cozinha, não sei se vocês sabem disso. Antes eu produzia as coisas lá na minha casa, que é lá no fundo do colégio.
E agora eu tenho uma cozinha, que é a minha fábrica, que é onde a gente atende, que é aqui no, inclusive eu estou aqui no prédio, aqui no Poço Rodocar, fundo a fundo com a Academia Vitor Moura, onde era a antiga Boate Dubai. Eu estou nesse momento aqui no escritório do Vitor, aqui na academia, porque nós somos só divisa de porta. O Vitor está na frente e eu estou no fundo, minha entradinha é pelo fundo. Né? Então, como as coisas foram dando certo, como o Geladinho foi fazendo sucesso, eu aproveito para agradecer, porque grande parte disso foram os alunos do Colégio Militar, né, que me ajudaram nessa caminhada a chegar até aqui, que foram os meus primeiros clientes, bem fiéis e assíduos. Eu consegui alugar meu próprio lugar, criar mais produtos, ter os meus colaboradores. Hoje eu sou líder, né? Eu tenho pessoas que trabalham comigo. Consigo, isso que é uma questão de orgulho grande para mim, consigo gerar empregos, né? Ajudar nessa questão da cidade, eu consigo gerar empregos através dos produtos que eu comercializo. E fora que me ajudou muito na divulgação, ambas as profissões, ajudou, né? Tanto em engenharia de alimentos nas indústrias, como Jéssica Empreendedora, me ajudou com o nome. O empreendedorismo, no início eu fui conhecida como a Jéssica do Geladinho, mas a Jéssica do Geladinho era engenheira de alimentos, e como as duas coisas foram dando muito certo, isso foi dando força para mim, para o meu nome, tanto que hoje eu uso o meu nome como marca do meu trabalho, né? E essa liderança, você trabalhar com pessoas, você trabalhar com alimentos, você trabalhar para servir, porque a maioria dos trabalhos, das profissões, a gente trabalha para servir o outro, né? E para isso eu precisei de muito estudo, eu precisei de muita dedicação, fora a faculdade também, porque o dia a dia, na verdade, a gente nunca para de estudar, né? A gente forma, termina a faculdade, mas você precisa de uma pós-graduação, você precisa de cursos de especialização, você precisa ficar bom em alguma coisa, né? Então, estudar é uma coisa que a gente nunca para. Precisei me preparar, precisei para ser uma boa líder, para tratar melhor os meus clientes, para saber lidar melhor com os colaboradores das empresas que eu trabalho. Eu sempre tive esse cuidado de tratar os colaboradores de uma maneira diferente, porque muitas vezes os donos das fábricas tratam os colaboradores como meras máquinas. Existe muito isso dentro da indústria de alimentos. Quem trabalhar com isso vai perceber. Então, eu sempre tive a preocupação em tratar todas as pessoas, principalmente os colaboradores, de uma maneira diferente, de uma maneira mais amorosa, de uma maneira que eles consigam ver em você uma pessoa de confiança, porque às vezes dentro da indústria é tão tenso, porque é produção, é quantidade, você precisa gerar resultado para a empresa. Então, você oferecer um tratamento de amor, né, para as pessoas, não só para os meus clientes, mas para todas as pessoas que trabalham comigo, que trabalham com alimentos, eu percebo essa importância. Eu já me perdi um pouco aqui. Mas eu acho que é isso. Tem alguma pergunta, gente? Foi ótimo. Então, como a Jéssica acabou de perguntar, pessoal, tem alguém que gostaria de fazer uma questão, algum comentário, alguma consideração? Eu tive um compromisso agora, mas eu não saí não, estou aqui acompanhando. Só quero aproveitar a oportunidade que estou tendo agora com a Jéssica de parabenizar pela persistência, porque eu acompanhei a história do Truque do Sabor desde quando era uma quadra abaixo do Colégio Ariston, aí acompanhei depois que subiu lá para sua casa, atrás do Colégio Ariston. Parabenizar pela persistência, porque muitas vezes a pessoa entra no primeiro empreendimento, não dá certo, a pessoa desiste. E às vezes a persistência que é o sucesso que faz o êxito. O geladinho é uma delícia, sinal que a sua graduação valeu a pena na universidade, o açaí também, o sanduíche também e o suco também. Parabéns, Jéssica. E é isso. Ai, obrigada. Eu também quero assim agradecer muito o convite convite não. A disponibilidade que a Jéssica teve de aceitar o nosso convite. E eu conheço, ela não tem tanto esse tempo assim que ela falou, eu nunca a vi com esse tempo ocioso,
sempre foi uma menina muito guerreira, muito batalhadora e sempre deixou esse grande exemplo mesmo. Agora, uma das coisas aqui, né, já falou do geladinho, já falou de muita coisa, mas, gente, o shake da Jéssica é o melhor da cidade. Quem nunca tomou, vá lá tomar o shake. Gente, Eu é o shake faço. da Herbalife. Eu sou fã número 1, sou cliente dela, assim, assíduo ali, viu? Então, parabéns, viu, Jéssica? Parabéns. Obrigada. E eu sou testemunha viva desse grande sucesso aí da sua carreira. Tá bom? Que Deus te abençoe. Muito obrigada por estar, assim, compartilhando com a gente esse seu grande sonho aí que está sendo cada dia realizado. Obrigada. Está aberta ainda essas participações, mas é interessante essa síntese, né? Não é só um curso universitário, não é só um conhecimento teórico, mas também não é só um negócio, não é só um empreendimento, mas é um casamento, né, das duas questões, no que se refere à produtividade, à qualidade da produção e o estabelecimento de uma marca, de um produto sendo oferecido no mercado. Então, é uma congregação de uma série de questões. E, no meio disso tudo, o que tem? Tem a pessoa, né? A pessoa dedicada, a pessoa inteligente, a pessoa esforçada, que faz esse sucesso. Eu acho que essa é uma mensagem muito interessante que, pelo menos, eu consegui sintetizar da sua fala, Jéssica. Eu achei fenomenal mesmo essa colocação. Tenho certeza que não só eu, né? Mais alguém, pessoal? Nós estamos no tempo ainda, está tranquilo de participar. Quem gostaria ainda? Eu quero até pedir desculpa um pouco, porque eu me enrolei um pouco aqui no meio. No fim das contas, eu resolvi falar de uma coisa primeiro antes da outra e acabei me perdendo um pouco. Mas eu queria ter deixado claro essa importância da faculdade e, inclusive, em escolher outros caminhos, né? Futuramente. Mas tentar casar, né, a faculdade, o meu trabalho nas indústrias com outra área, que é o empreendedorismo que eu escolhi. Eu não sei se eu consegui fazer isso bem. Não, ficou ótimo. Ficou um pouco perdida. Ficou claríssimo, ficou perfeito. Eu gostaria de agradecer aí o nosso chamamento, né? Tenente Coronel Roberto, o senhor podia falar um pouco mais, tá um pouco baixo a sua voz. Eu gostaria de agradecer a Jéssica por ter atendido o nosso chamado, né? Vir falar da sua profissão para os nossos alunos e mostrar o quão importante é dedicar-se aos estudos, né? Fazer o melhor para si mesmo, porque amanhã eles estarão com você empreendendo em várias áreas da economia. E agradeço a sua participação, né? E pegando um bonde, agradecer, né, e parabenizar a equipe que tão bem tem feito esse trabalho, convidando pessoas como você para poder estar trazendo essas mensagens para os nossos alunos. A equipe está de parabéns, meus parabéns, viu, professor Caio, professor Jairon, Valdelice, Kênia, eu não lembro o nome de todos, depois eu vou lembrando aqui, mas meus parabéns e muito obrigado mais uma vez, Jéssica, por ter atendido o nosso chamado aí, tá bom? Eu que agradeço. Tá de parabéns, tá? E sucesso em tudo que você colocar a mão aí. Que Deus abençoe muito, tá bom? Muito obrigado. Amém. Obrigada. Bom, eu gostaria de aproveitar o momento também, te desejar uma boa tarde, Jéssica. Vendo você falar tão bonitinho, eu lembro de quando você nasceu. Te conheço, não é da agora, né? Acompanhei seu crescimento, a sua evolução, até hoje, né? Eu me emociono, porque você é um pouco minha filha, né? Porque filho de amigo da gente é filho da gente também, né? Mas dizer para você que você, enquanto testemunho, né? Você, para os nossos alunos aqui hoje, eu penso que os dois palestrantes da tarde, né? Você e o Gustavo, vocês deixaram muito claro que ninguém chega a um patamar de sucesso sem esforço, né?
e vocês contaram como é a trajetória na faculdade, né? As dificuldades, isso é muito importante, né? Acho que mais importante do que dizer o sucesso da profissão é dizer o sucesso com esforço, né? Então, assim, parabéns, você foi brilhante na sua exposição, assim como o Gustavo foi às 3 horas, né? Às 15 horas. Mas dizer para você, assim, que eu tô emocionada de te ver aqui, com o seu testemunho, com a sua evolução, o seu empreendedorismo, o seu sucesso. E o seu sucesso é o nosso sucesso, tá bom? Ai, Parabéns, Deus abençoe. Muito sucesso para você na sua jornada futura ainda, porque você é bem novinha, só 27, Tô. né? Só 27. Parabéns, obrigada, viu? Deus abençoe. Eu que agradeço pelo carinho. Amém. Gente, assim, eu não sei se eu queria ter falado sobre isso também. O pós-faculdade, né? Muitas vezes eu me peguei indo para uma indústria sem saber o que eu faria dentro daquela indústria na hora que eu chegasse lá. Então, é importante, a dedicação é para a vida inteira, né? É importante você se procurar todos os dias ser melhor, e mesmo caindo, mesmo errando, assumir o erro, levantar e tentar acertar no dia seguinte, porque a gente erra, eu erro todos os dias como profissional, como pessoa, mas é ter essa vontade de ser melhor todos os dias, de correr atrás. Quero até deixar uma frasezinha de efeito aqui, que eu sei que alguns palestrantes têm deixado, e eu quero deixar a minha. A vida é feita de sonhos. Escolha os seus e faça deles a razão dos seus dias. Então, eu escolho o meu objetivo e todos os dias eu levanto, né, por conta dele, para fazer com que aquele objetivo seja cumprido, que aquele sonho seja realizado. Né? Então, é daí que vem minha força, da minha família, desses amigos tão queridos, né, que tem essas mensagens tão bonitas para passar para a gente, porque fácil não é. Todo dia é um dia, todo dia é um desafio, todo dia tem dias que dá vontade de desistir, a gente cai, a gente aprende, levanta como em qualquer profissão, principalmente na de vocês, né, que eu não me imagino, inclusive fica aqui a minha admiração para todos os professores, porque é uma profissão que eu não me imagino, né, exercendo só se eu precisasse muito mesmo. Então, fica aqui a minha admiração para vocês, porque é um trabalho lindo, né? O trabalho do professor, e um trabalho muito importante na vida da gente. Tanto que todos os meus professores, eu carrego com um cantinho todo especial do meu coração, principalmente os do ensino médio, e até o ensino médio, né? Foi ótimo, então já deixou a sua frase de impacto, né? Como toda a sua história. Se ninguém tem nada mais para tratar, a gente pode encerrar a reunião? Alguém tem mais alguma questão? Eu acho que então a gente agradece, Jéssica, e eu acho que... Oi, Caio. Sim. Fica à vontade, Nair. Eu, como mãe, também quero assim, parabenizar a Jéssica por ser essa pessoa que ela é guerreira. A Jéssica não disse aí, mas assim que ela entrou na faculdade, ela já conseguiu uma bolsa de estudo, né? E com essa bolsa, ela correu atrás dos sonhos dela de participar dos congressos, de apresentar os trabalhos dela, que muitas vezes a gente não tinha condição de ajudar, né? E depois dessas empresas que ela abriu aí, desse empreendedorismo, a gente acompanhou ela aqui em casa nesse desafio, né? Mostrar para esses alunos que não é fácil, que tinha dia eu vi a Jéssica assim, suja do pé à cabeça de açaí, né? De tentar e de correr atrás das coisas e ainda não ter os instrumentos necessários para começar tudo aquilo que ela queria, mas como ela é guerreira. Então, como mãe, eu digo para vocês, ela é muito persistente, ela é uma menina que luta muito e que corre atrás dos sonhos dela. Então, eu tenho muito orgulho, e principalmente orgulho dela ter estudado numa escola pública, né? E dela ser hoje a pessoa que ela é, respeitada, e que o povo tem muito carinho também por ela, né? E o reconhecimento dela, do trabalho dela, né? É muito reconhecido as coisas que ela faz, e a gente vê que o povo gosta muito. Então, e ao colégio, eu parabenizo, continua sendo um colégio que realmente faz a diferença na nossa cidade. Um abraço, Jéssica, e você tem todo o meu carinho e meu respeito.
Obrigada, mãe. Te amo. A gente vê, eu acho essa mensagem um pouco para os alunos, né? A emoção dos pais quando vê os filhos aproveitando as oportunidades que têm. Né? Muito emocionante, eu acho que está visível aí, vocês podem ver na imagem da Jéssica aqui, e a gente viu o acompanhamento, né? Hoje, nessa webinar, está aqui a mãe da Jéssica acompanhando, né? Vendo a filha dela apresentar a sua história. Mais cedo, a própria professora Kênia com o filho dela, e ontem a enfermeira, quando apresentou, a Nayara, a mãe dela também estava presente. Então, vocês, alunos, podem ter certeza de como que os pais esperam, né, só o sucesso e fazem tudo que precisa para que esse sucesso ocorra. E bem como também eu ratifico a situação de que nós também, professores, né, estamos nessa mesma expectativa e fazendo as mesmas contribuições que nós podemos dar para que vocês cheguem lá. Né? Eu costumo dizer nas minhas aulas que eu espero muito, assim, cada vez que eu entro na sala, eu falo, olha, eu estou aqui apenas um momento de passagem para vocês, porque eu quero que lá no final do ano vocês sejam uma instituição superior a essa aqui, porque nós estamos trabalhando numa escola de educação básica, né? Então, no próximo ano, no terceiro ano, por exemplo, o pessoal vai para o ensino superior, e mestrado, e doutorado, e não tem limite, né? O conhecimento e o estudo. Então, essa emoção toda dessa participação, desse acompanhamento dos pais, a gente fica muito feliz e também assim, a gente tem que segurar um pouco a emoção para não ficar tão exposto, mas o coração está em festa, a gente fica feliz mais com essa participação toda aqui, com todos esses relatos. Ainda Ok? dá tempo de perguntar só mais uma coisa? Pois não, Jéssica. Pode falar? Eu quero meio que uma resposta, né, ao que minha mãe disse, mas também uma observação para todos os alunos que estão assistindo. Normalmente, a gente vai para a faculdade, né, principalmente quando a gente muda, a gente não tem tempo de trabalhar. Então, são nossos pais que se desdobram para nos sustentar, né, nesse momento que a gente está estudando. Então, assim, que vocês pensem muito bem no que vocês vão fazer durante o curso, porque muitas vezes, eu falo por mim, os pais da gente estão aqui abrindo mão de muitas coisas para que a gente possa estar lá estudando. Essa foi sempre uma preocupação muito grande minha, do que os meus pais estão abrindo mão, né? Então, muita gente, eu vejo tantas pessoas levando a época de faculdade como a época de festa, de farra, empurrando com a barriga, enquanto os pais estão lá ralando e se desdobrando para que os filhos, né, tenham essa oportunidade. Quantas e quantas pessoas não têm essa oportunidade? Quantos pais não conseguem dar essa oportunidade para os filhos, né? Eu, graças a Deus, quero inclusive agradecer meus pais de todo o meu coração por sempre dado essa possibilidade de estudar fora, mas estão à base de todas as minhas escolhas. Eu nunca faço uma escolha sem conversar com os meus pais, mesmo que às vezes eles não concordem tanto, a opinião deles sempre, né, é a base de qualquer coisa que eu vou fazer na minha vida. Então, é só isso mesmo, de deixar clara a importância da família em toda a jornada acadêmica, em toda a sua vida. Os meus pais são as pessoas que eu sei que eu posso contar em qualquer momento. E foram eles que me deram a oportunidade de ser quem eu sou hoje, né? Então, eu quero que vocês deixar isso bem claro, né, para vocês. Como eu também quero agradecer e quero dizer que você é uma guerreira, porque eu vejo nos seus olhos tudo que você passou e que você agradece muito a sua família. Quero agradecer pelos conselhos e muito obrigada. Eu que agradeço pela oportunidade, pelo carinho. Aluna Valdeísa, de qual turma você é, Valdeísa? Primeiro D. Primeiro D, que bom. Obrigado pela participação. Então, nós não poderíamos encerrar de uma melhor forma, né? Então, só lembrando a todos, na segunda-feira, às 15 horas, nós teremos, então, um representante do curso de Direito, né, o Dr. Cleiton, que vai, então, falar conosco aqui. E aí a gente encontra, né, de novo, às 15 horas de segunda-feira. Tudo bem, então? Obrigado pela participação de todos. Obrigado mais uma vez, Jéssica. E a gente fica muito feliz com essa oportunidade, dessa experiência.